Olá a todos, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês alguns exemplos simples que vocês podem fazer com o After Effects. Nesse caso aqui eu vou usar o After Effects CS4, mas são exatamente os mesmos comandos para o After Effects CS5. Basicamente nós vamos trabalhar com o Fractal Noise e algumas máscaras para conseguir alguns resultados interessantes aí, que talvez vocês possam utilizar aí nos seus trabalhos, ok? Então, para começar, vou criar então uma nova composição, New Composition, no padrão NTSC-DV mesmo, tá? Você pode colocar um nome para a sua composição, é opcional. Aqui a duração está com 10 segundos, vou colocar um pouco menor, tá? Por exemplo aqui com 8, tá? Já é suficiente. Vou dar OK assim. Então já tem aqui minha tela da composição, como vocês sabem, ela pode estar nesse modo aqui, no modo xadrez ou no modo aqui com a cor, tá? É indiferente, tá? Vou deixar aqui no modo xadrez por enquanto. Vou precisar criar um novo sólido, tá? A cor desse novo sólido agora também é indiferente, porque eu vou aplicar um efeito e esse efeito vai substituir a cor, tá? Então vou dar OK assim mesmo. É importante lembrar, tá? Antes de dar OK aqui, ó, verificar se teu sólido já está do tamanho da tua composição. Caso não esteja, você clica aqui, ó, no Make Comp Size, só para ele confirmar o tamanho. Então vou dar OK, criou então. O primeiro efeito aqui que eu vou colocar é colocar um gradiente, certo? Então, aqui na parte do Generate, Effect Generate, vou clicar aqui no Ramp, certo? A princípio ele criou um gradiente padrão, tá? Eu posso manipular aqui, ó, certos pontos desse gradiente à vontade, mas eu vou querer substituir isso aqui por um gradiente radial, por exemplo, certo? Vou colocar aqui esse ponto aqui no centro e vou colocar esse outro ponto um pouco mais aberto, por exemplo aqui. Para essa cor aqui do centro, que por enquanto aqui está preto, vou colocar aqui, por exemplo, um tom de azul claro, certo? Pode ser assim, é indiferente, mas você pode escolher a cor que você quiser, tá? E no lugar aqui do branco, eu vou colocar aqui um preto. Muito bem. Já tenho aqui essa base, vou criar então um outro sólido, tá? Layer New Solid. Mais uma vez a cor é indiferente, tá? Vou mostrar aqui para vocês, podem colocar qualquer cor mesmo, tá? Pronto. Vou criar agora o efeito de, no caso, Noise, né? Então vem aqui, ó, Effect, Noise and Grain, e vou criar aqui um Fractal Noise. Esse efeito é bastante versátil, né? Se você souber utilizar. Então vou clicar aqui no Fractal Noise e vou, por exemplo, criar aqui logo um objeto que eu vou utilizar para fazer uma simulação, por exemplo, de uma luz de projetor. Então eu vou aumentar aqui o meu contraste, tá? Aumentei um pouco meu contraste. Poderia mexer aqui também um pouco no brilho, tá? Mas aqui já está suficiente, aqui o importante é o contraste. Aqui no Transform, eu vou precisar diminuir um pouco essa escala, porque eu quero que fique bem concentrado aqui esses objetos, né? Acho que assim já está legal. Eu coloquei em torno aqui de 15, né? Para a escala aí, certo? Tudo bem. Já está legal assim. Eu vou precisar só de uma pequena região disso tudo aqui, ó. Então eu vou trocar aqui para uma máscara elíptica. Vou fazer um círculozinho aqui próximo do centro, tá? Pronto, criei aqui, ó. Não ficou muito redondo não, mas eu posso ajustar se eu quiser. Eu cliquei 2 vezes aqui. Vou tentar deixar um pouco mais realmente circular aqui, tá? Porque como a composição NTSC-DV, ela não é quadrada, né? 720 por 480, não fica um ciclo perfeito. Mas tudo bem, isso aqui já vai servir. Bem, criei isso daí, posso editar essa máscara, certo? Diminuindo ainda mais essa expansão, certo? Deixando menorzinho, e posso colocar também um pouquinho de feather aqui na borda, certo? Para ficar assim suavizado. Muito bem, em cima disso aqui eu vou aplicar um outro efeito. Então, inclusive aqui estou vendo que ela não está bem centralizada, não, posso tentar ajustar um pouquinho mais para cá. Se eu quiser eu posso colocar isso aqui, né? Title Action Safe, que é melhor, porque eu já vejo exatamente onde é que é o centro, né? Fica bem melhor. Pronto, muito bem. Deixei isso aqui temporariamente, tá? Depois a gente desliga. Então, já está com isso aqui colocado lá no centro. E agora sim vou aplicar o outro efeito. Só que antes que eu aplique esse outro efeito, certo? Só para a gente não ter que ficar voltando para a janela, eu vou aproveitar e já vou animar isso aqui. Dessa parte do Fractal Noise, a única coisa que me interessa animar é essa parte aqui, esse Evolution. Vou aproveitar que o meu cursor já está aqui no 0, vou marcar aqui o reloginho do Evolution, tá? A princípio começando com esse valor de 0 mesmo.
E ao final aqui dos meus 8 segundos, eu posso, por exemplo, colocar aqui um determinado número de voltas, tá? Vou sugerir aqui, por exemplo, 3 voltas, acho que está suficiente. Vamos testar aqui. Vou dar um play, tá? Aqui, ó, pra gente ver. Pronto, já está vendo um certo movimento ali no centro, que era basicamente o que eu estava querendo, tá? Acho que vai ser suficiente. Muito bem. Então agora sim eu posso aplicar outro efeito. Vou recolher esse aqui, tá? Para não ocupar muito espaço na tela. Estou com a camada selecionada. Vou lá novamente em Effect. Agora eu vou aqui em Generate e vou utilizar esse efeito chamado CC Light Rays. Ok? Vou clicar aqui, ó. Por enquanto você não visualizou nada. É que o pontinho central aqui, ó, do meus Light Rays está aqui, ó. Então eu vou arrastar e posicionar aqui, ó, lá no centro. Olha a diferença. Você já consegue visualizar. Coloquei aqui, ó, no centro, tá? Posso configurar um pouco aqui essa intensidade, por exemplo, eu posso deixar mais intenso assim. Bem, além disso, eu posso também aqui, além de ajustar a intensidade, eu posso também fazer alguns pequenos ajustes aqui, por exemplo, nesse raio, certo? Para intensificar ainda mais o efeito, certo? Posso deixar assim, por exemplo. Então, vou dar um play aqui para vocês poderem visualizar como é que tá. Viram aí, a luz fica animada, né? É um efeito bem interessante. Se eu não quiser que aquele centro fique muito marcado, como é o caso que ficou ali, ó, eu posso trocar alguns formatos aqui, por exemplo, no caso, os Blend Modes, tá? Só um detalhe, tá? Deixa eu desmarcar uma coisa aqui para vocês. Caso você não estivesse visualizando, normalmente você está trabalhando só assim, aí você precisa alternar, né, entre esse modo dos desenhozinhos e o modo que tem aqui, ó, os blends, usando o botão Toggle Switch. Fica aí na parte inferior da tua tela, tá? Então, se você clica aqui no Toggle Switch, ele pode alternar entre os desenhos ou o modo que você pode escolher o tipo de mistura. Então, eu vou clicar aqui, onde está normal, e posso escolher, por exemplo, aqui, vamos ver aqui um adicionar. Pronto, certo? O adicionar, o efeito fica melhor porque não fica marcado aquela parte mais escura que tem aqui no centro, tá? Se eventualmente você achar que isso aqui está muito forte, você pode diminuir a intensidade, tá? Vamos ver agora como é que ficou, certo? Ele fez o preview e agora já está com a luz aí funcionando, certo? Legal. Muito bem, então para essa primeira parte do efeito tá ok isso aqui. Então, agora eu vou fazer assim. Eu vou pegar agora e criar um outro objeto, um novo sólido. Então, Layer, New, Sólido. A cor aqui também poderia ser indiferente, mas nesse caso eu vou escolher aqui a cor que eu quero utilizar, já que eu não vou trabalhar com ela misturada, tá? Então, por exemplo, eu vou escolher aqui um outro tom de azul, pode ser, não tem problema não, colocar um azul um pouco mais claro. Mas como eu falei, essas cores você que escolhe aí à vontade, tá? Coloquei aqui essa camada, eu vou trabalhar com essa camada em 3D, então eu vou alternar aqui um Toggle Switch, clicar aqui para 3D, vou clicar aqui na minha ferramenta de rotação e vou rotacionar esse plano em X, tá? Apareceu lá em X, ó. Vou rotacionar um pouco aqui, posso também, ó, com a minha seta, mover isso aqui um pouco para baixo, tá? Mover aqui, ó. Mas esses cantos ainda ficaram aparecendo, não tem problema, eu posso apertar a letra S, que seria a minha escala, e vou aumentar até o tamanho que eu acho necessário, até o caso aqui cobrir essas partes. Eventualmente eu poderia até inclinar mais um pouquinho aqui em X, se eu quiser. Tá? Inclinei mais um pouquinho aqui em X. Certo? Acho que tá legal assim. Muito bem. Agora que ele está feito aí, para que eu ganhe mais efeito de profundidade, eu vou aplicar uma máscara circular aqui nesse objeto. Tá? Então, mais uma vez lá na elipse, certo? Só que agora com esse sólido que eu acabei de criar selecionado, eu vou clicar 2 vezes aqui na elipse. Pronto, ele já cria automaticamente essa elipse. Como eu não quero que essas bordas apareçam aqui no final, eu posso aumentar mais a escala um pouquinho, tá? Então, como eu falei, se você aperta S aqui, ó, então você vai ver a propriedade de escala, e eu vou aumentar mais um pouquinho, só porque eu não quero que apareçam essas bordas aqui, tá? Fiz aí então essa parte de baixo. Posso aproveitar isso aqui, vou dar um Ctrl D, tá? Para duplicar essa camada, dupliquei essa camada. No caso, então, nessa camada aqui em cima, eu vou aplicar o meu efeito circular, aquele que eu mostrei lá na aula, certo? Para que isso reforce ainda mais a nossa ideia de profundidade. Então, vou lá em Effect, Generate, e vou criar então um Circle, tá?
Pronto, ele cria aqui esse círculo. Nesse caso ele criou um círculo preenchido, né? Se eu trabalhar aqui com o radius, né? Você vai ver que ele está fazendo um círculo aqui preenchido. Mas eu não quero esse círculo preenchido, então na parte aqui onde tem o edge, eu vou escolher que eu quero trabalhar com a espessura desse edge, né? Desse contorno aqui. No caso seria o thickness, né? Então quando eu coloco o thickness, eu posso escolher, ó, a espessura dessa linha, né? E aqui pelo radius eu posso controlar se ele é menor ou maior, ok? Bem, então eu vou animar esse efeito, tá? Vou escolher aqui uma cor para essa linha, por exemplo, um outro tom de azul, certo? Depois eu posso ajustar isso aqui, ó, deixar um pouquinho assim, tá? Escolher aqui esse tom de azul, tá? E no caso eu vou animar, certo? Somente a propriedade do radius, por exemplo, tá? Então eu vou começar assim. Melhor, para ficar com um efeito mais interessante, eu vou animar tanto a propriedade do radius, né, que é o raio, como também a opacidade, tá? Então, vou colocar essas duas propriedades para gravar. Começar com esse radius muito pequeno, né? De fato, o ciclo nem vai aparecer tão pequeno. Coloquei aqui um valor negativo, por exemplo, menos 10. Esse foi o valor inicial aqui para o meu radius. E a opacidade inicial eu quero deixar em 0, tá? 0. Digamos que quando eu chegar aqui em 2 segundos, certo? Dê um clique aqui, 2 segundos, vou aumentar a minha opacidade para 100%, tá? Por enquanto não vou mexer aqui no meu radius. E quando eu chegar aqui em 4 segundos, tá? Pronto. Eu vou aumentar esse radius, ó, até que o círculo extrapole o tamanho, né, do objeto, certo? Já foi, até aqui já está suficiente, certo? Ele já está bem grande, certo? E nesse caso vou puxar a opacidade para 0, certo? Opa, 0. Ó, vou apertar a letra U para que vocês possam visualizar. Ó, no primeiro ponto, ó, eu tenho o radius menos 10 com a opacidade 0. Aqui em 2 segundos, ó, eu mexi só na minha opacidade, colocando em 100%, certo? O radius está crescendo, por quê? Porque aqui em 4 segundos eu tenho o meu valor de radius já bem mais alto e a opacidade volta a ficar em 0. Muito bem, vou aproveitar e trocar também o misturador para essa camada. Vou clicar aqui, toggle switch, e vou trocar ela aqui de normal, por exemplo, também para adicional, ela já vai ficar mais intensa. E posso deixar ela ainda mais intensa aplicando um efeito de glow. Então aqui, Effect, Stylize, e vou clicar aqui em Glow só para intensificar esse efeito aqui nas bordas, né? Com esse brilhozinho aqui, ok? Muito bem, então vamos ver como é que ficou mais essa parte. Já posso tirar esse marcadorzinho aqui, tá? Então vou clicar aqui e desmarcar o Title Action Save. Funcionando direitinho, ok. Bem, eu vou pegar então, ó, já que ele só vai até aqui, ó, até 4 segundos, eu vou utilizar aqui o Alt mais o fecha colchete, certo? Opa, desculpa, a camada tem que estar selecionada, né? Camada selecionada, Alt mais fecha colchete, tá? Cortei, ó, né, esse trecho até aqui, ó. Posso selecionar, dar um Ctrl D, vou arrastar e deixar isso aqui, por exemplo, ó, começando aqui, vamos supor, em 3 segundos, ó, porque quando um termina, o outro já vai começando, certo? Vai até aqui, certo? Beleza. Bem, já fiz essa primeira parte, está ali a luz, está aqui o brilho. Então agora eu vou pegar e vou criar um outro efeito, certo? Tipo um efeito de cortina aqui, tá? Então, ó, vou lá no meu Layer, New, pegar um outro sólido, certo? A cor aqui é indiferente, só para facilitar aqui eu vou colocar um tom de vermelho, tá? Vou botar um pink aqui para vocês verem que é indiferente a cor, né? Vou dar OK, criei dessa forma e vou mais uma vez aplicar um efeito de Fractal Noise. Então vamos lá, Effect, Noise and Grain, né? E vou clicar aqui então mais um Fractal Noise. Dessa vez eu vou querer criar o efeito de cortina, como aquele que a gente fez lá na sala. Então para isso, basicamente, eu vou precisar mexer aqui no meu Transform, desmarcando o item Uniform Scale para que eu possa mexer individualmente com a largura e com a altura, né? Vou diminuir mais, diminuir, né, essa largura, certo? Diminuir um pouco aqui a largura, aumentar bastante a altura, certo? Para que a gente tenha um aspecto, certo? Mais ou menos como esse aqui, tá? Coloquei aqui o máximo da, aqui mais ou menos uns 8.750 por aí, tá? Acho que está suficiente aí.
Bem, além disso daí, né? Além de mexer com isso daí, como aconteceu com o outro, eu vou querer animar esse objeto a partir do parâmetro Evolution, tá? Então vou clicar aqui, ó, no Evolution, colocando para gravar, tendo cuidado de observar se o meu cursor está no início, né? Aqui em 00. Vou lá para 8 segundos, por exemplo, e como aconteceu com o outro, vou determinar um número de voltas aqui que eu acho que seja suficiente, tá? Acho que 3 voltas também está suficiente, tá? Vamos testar aqui como é que está só isso aqui. Certo? Está com esse efeito, certo? Muito bem. O efeito que eu queria, então, está suficiente. Só que eu não quero dessa cor, tá? Então, como eu não quero dessa cor, vou aproveitar que a camada está selecionada, tá? Já configurei o que eu queria configurar aqui. E vou aplicar um outro efeito aqui só para corrigir a cor como eu quero. Então, em Effect, Effect, né? Color Correction. E vou pegar aqui, por exemplo, o Tint. Bem, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher qual a cor que eu quero colocar no lugar desse tom mais escuro e qual a cor que eu quero colocar desse tom mais claro. Colocar no lugar desse tom mais claro. Então vou clicar aqui no branco, por exemplo, vou escolher um tom de vermelho, certo? Pode escolher à vontade. No lugar aqui desse preto, vou colocar um tom de vermelho bem escuro, certo? Só para a gente ficar com esse efeito assim meio de cortina, tá? Achando esse vermelho um pouco claro demais, vou diminuir um pouco, tá? Não ficar tão... Pronto, certo? Assim tá legal. Só que isso aqui está cobrindo tudo, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar duas estratégias com máscaras, né? Deixa eu diminuir o meu zoom aqui um pouquinho, tá? 50% para ficar melhor para trabalhar. Vou pegar aqui e trocar para uma máscara retangular e vou logo fazer aqui, ó, um retângulo, mais ou menos por aqui. Aí, ó, quando eu fiz isso aqui, aí você vai dizer, ah, tudo bem, mas aí você ficou com uma máscara aí no centro, né? Curtindo no centro. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso mandar inverter, ó, certo? Quando eu inverti, ó, então eu fiquei, ó, com a máscara aí, ó, dos lados. Bem, mas essa cortina está cobrindo tudo. Então o que é que eu posso fazer também? Eu posso, mais uma vez, selecionando aqui essa camada, eu vou criar então agora uma máscara elíptica. Certo? Vou criar uma máscara elíptica para criar uma, assim, uma ilusão de que a cortina também está ligeiramente arredondada. Então eu posso, por exemplo, clicar aqui e arrastar. Tá? Estou criando aqui essa máscara aqui. Bem, coloquei mais ou menos assim. Aí você vai dizer, ah, mas aí também não ficou muito legal. Olha, o que é que eu posso fazer? No lugar aqui de mandar adicionar essa segunda máscara, eu posso mandar subtrair. Pronto, então quando eu mandei subtrair, aí eu fiquei com esse resultado aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Tá, fiquei com esse resultado aqui. Tá? Vamos ver como é que ficou até agora. Então, por enquanto, eu estou lá com o meu efeito de cortina, estou com a luz lá atrás, com esse palco aqui se mexendo, tudo isso. Agora, trazer os objetos que eu quero colocar aqui na minha cena, no meu palco que eu criei. Então, vou aqui em Project, posso clicar duas vezes aqui, ou dar Ctrl I, ou lá File, Import, né? File. Vou selecionar aqui alguns arquivos, tá? Então, por exemplo, eu tenho alguns arquivos aqui. Nessa hora de você trazer os trabalhos, tá? É indispensável que todos os trabalhos que você queira trazer para animar, eles estejam do mesmo tamanho, com as mesmas dimensões, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou importando aqui 3 trabalhos, como eles estão com nomes semelhantes, eu também preciso ter o cuidado de observar se não está marcado a opção de sequência, porque eu não quero que venha como um único objeto em sequência, e sim como diferentes objetos, tá? Vamos lá abrir. Então veio aqui ó, essas 3 imagens que eu vou querer utilizar aqui no exemplo, tá? Vou pegar essa primeira imagem e vou jogar aqui, né? Pronto, joguei aqui, ó, apareceu. Primeira coisa que eu vou fazer aqui ó, no meu Toggle Switch, colocar essa camada em 3D. Vou apertar aqui o P de posição e vou ajustar a posição desse objeto, colocando um pouco mais para trás aqui na minha cena, por exemplo. Acho que esse tamanho aqui está legal. Coloquei aqui até que eu achasse que estava bom, certo? Mas eu não vou gravar a posição, só ajustei a posição aqui em Z, tá? Pronto. Agora eu vou pegar, vou dar letra R, né? A letra R, que é a rotação, certo? E a rotação, sim, eu vou gravar a rotação em Y, certo? Então vou clicar aqui no meu reloginho de rotação em Y. Para criar o efeito, né, aquela ilusão de que eu estou rotacionando a imagem e cada vez que eu rotaciono vem uma imagem diferente, eu posso colocar aqui então, inicialmente com 90 graus. Tá, coloquei 90 graus, ela ficou exatamente de perfil, por isso que eu não estou visualizando. Vou adiantar aqui meu tempo em 10 frames. Tá? Estou aqui, ó, 10 frames. E agora eu vou colocar isso aqui, por exemplo, em 10 graus.
Por que 10 graus e não 0 grau? Porque eu quero que ele fique levemente inclinado ainda, ou rotacionado ainda, para que depois eu ainda tenha um pouco de movimento. Então vou clicar aqui, por exemplo, em 2 segundos, certo? Aqui em 2 segundos, eu vou colocar então esse valor agora sim para 0. Coloquei aqui para 0. E, por exemplo, aqui em 2 e 10, tá? Aqui, ó, 2 e 10, vou colocar esse valor agora para menos 90. Bem, como é que eu estou aqui com o objeto agora? Tá assim, ó, ele vem, fica aqui com um movimentozinho, ó, depois ele gira e vai embora. Como a minha animação só vai até aqui, ó, aquela coisa, eu posso selecionar a camada, dar um Alt, fecha colchete, para cortar, né, a minha animação nesse ponto. Bem, além disso, por causa desse movimento, é legal que também a gente possa marcar essa opção aqui, ó, do Motion Blur, certo? Vou habilitar também aqui em cima. Pronto. Porque assim, ó, ele fica com esse leve desfoque de movimento, né, em função da velocidade, né, que aumenta o realismo aqui da cena. Bem, já fiz isso daí. Para ficar ainda mais legal a questão da profundidade, eu posso, então, ó, vou clicar nessa camada aqui, vou dar um Ctrl D, né? Vou nomear essas camadas para facilitar meu trabalho. Essa camada aqui de cima, eu vou dar Enter, vou chamar de Foto Underline 01. E essa camada aqui embaixo, tá? Seleciono, dou Enter, vou chamar de Reflexo 01, ok? Pronto. Bem, isso daí. Bem, se essa vai ser o reflexo, então eu tenho que fazer algumas modificações nela. Nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu eixo Y, vou puxar essa imagem um pouco mais para baixo, porque eu quero que ela seja um reflexo, né? Coloquei ela aqui, por exemplo. Vou precisar também inverter a escala dela, porque ela é um reflexo, ela tem que estar invertida. Então vou apertar a letra S, desmarco aqui, ó, mantenho proporções constantes, e vou inverter aqui a escala em Y, colocando então menos 100. Então, assim eu fiquei com a imagem espelhada, tá? E para ficar mais legal, eu vou selecionar essa camada e vou criar também, ó, uma máscara retangular, certo? Nesse caso eu preciso adiantar aqui um pouquinho meu tempo para o ponto em que ela está exatamente de frente, que é aqui em 2 segundos, tá? Então, em 2 segundos fica melhor. Aí eu vou criar aqui uma máscarazinha retangular, certo? Tendo a preocupação de deixar um pouco, tá? Um pouco dessa imagem de baixo aparecendo aqui, ó, essa linha, tá? Vou apertar a letra F para ir para a propriedade de suavização da máscara e vou aumentar esse valor aqui, ó, certo? Até que eu acho conveniente, acho que aqui 120 para mim foi um bom valor, certo? Que aí ficou com a imagem levemente desfocada aqui para baixo. Ó, então por enquanto eu já estou com uma imagem feita aqui. Girou, ficou ali, ó, tá, o reflexo, tá, o movimento, ó, certo? Legal. Tá, tudo isso aí criado bem direitinho. Ele vai entrar em perfil, né? E aí a imagem some. Legal. Então o que é que eu posso fazer agora para finalizar? Fez isso aqui, ó. Pronto, sumiu. Eu posso aproveitar essa estrutura que eu criei aqui para a primeira foto, selecionando aqui os dois. Ó. Vou dar um Ctrl D. Ó, deixa eu arrastar aqui para cima. Tá. Pronto, arrastei aqui para cima, fiquei com essas duplicatas aqui, eu vou movê-las um pouco para frente, porque eu quero que elas comecem quando o outro terminar, né? Então nesse ponto aqui. Posso dar Ctrl D mais uma vez, né? Aproveitando aqui, eu sempre arrastando já aqui para cima, tá? Mover para cá. Pronto. Então nesse caso, por enquanto estão todas iguais, né? São duplicatas, né? Mas eu posso selecionar essas aqui, ó. Selecionei as duas com a tecla Shift, né? Escolher a segunda foto e agora, mantendo a minha tecla Alt pressionada, eu simplesmente arrasto essa foto para cima dessas camadas. Aí ele já substitui e já troca até o reflexo. Vou fazer o mesmo na outra. Vou clicar meu cursor aqui, ó. Por enquanto está com a foto primeiro, né? Mas eu vou selecionar as duas camadas, né? Vou clicar aqui na próxima foto. Agora com a tecla Alt pressionada eu arrasto e substituo. Pronto. Então já substituí tudo. Vou ajustar meu tempo, porque eu não preciso que a composição vá até ali, né? Já que as minhas fotos estão terminando aqui, por exemplo. Certo? Ajustei aqui para cá. E está tudo pronto. Vou clicar aqui o Render para vocês verem como é que ficou. Pronto, e aí está nosso cenário pronto, já com o preview funcionando, certo? Com todas as fotos aí já substituídas, certo? Então, era isso por essa aula. Espero que todos consigam fazer sem problemas e até a próxima.